A Marvel lançou 30 segundos de cenas inéditas de Vingadores Ultimato que já conseguiram fazer a gente pirar. Fala galera, eu sou o Paulo de Tarso. Nesse vídeo eu vou analisar cada pedaço do teaser e te mostrar um detalhe que você provavelmente não reparou. Antes de estar analisando cada pedaço desse teaser, eu quero te falar que no meu Instagram eu tô postando mais conteúdo e eu postei inclusive uma reação que eu fiz com meus amigos a esse teaser, então você pode estar conferindo e o link tá aqui na descrição. Começando com a primeira cena, que são vários flashes rápidos de cenas de filmes anteriores, com essa alteração de cores, sem saturação e com alguns destaques em vermelho. E se você reparar, essas cenas são justamente de pessoas que acabaram batendo as botas em Vingadores Guerra Infinita. Ou seja, a Marvel já começa te lembrando o que aconteceu no outro filme, aquele desastre. O curioso é que nessa montagem de clipes, sabe quem não aparece? O Loki. Pois é, o Loki ele tinha morrido, né, em Vingadores Guerra Infinita. Será que o Loki não teria morrido em Vingadores Guerra Infinita? Será que ele usou algum tipo de truque que nem ele fez das outras vezes e forjou a própria morte e vai voltar em Vingadores Ultimato? Você acha que o Loki tá vivo? Me diz aí nos comentários. Em seguida, a logo especial do Marvel Studios de 10 anos, se desfazendo, né, que nem Guerra Infinita. Lembrando a gente que esse é um encerramento épico, o encerramento dessa saga, dessa década. Apesar desse ano já ser o 11º do Marvel Studios, mas eles estão botando essa intro aí talvez só pra mostrar pra gente que realmente algo muito grande vai acontecer nesse filme. Partindo para a parte das cenas mesmo, o teaser abre com a cena de Nova York completamente sombria. Dá para perceber que tem uma neblina pairando sobre a cidade, um clima totalmente pesado, escuro, um retrato das consequências de Vingadores Guerra Infinita. Além da gente ver várias coisas abandonadas, como esses barcos aí amontoados ao redor da Estátua da Liberdade e os carros espalhados ali ao redor do estádio de beisebol. Pode até parecer besteira, mas o azul dessa cena tenta passar esse sentimento de frieza, esse vazio depois de metade do universo ter sido dizimado. E com certeza é algo que deve ser abordado sim, mostrando como o mundo ficou depois que metade da população mundial acabou deixando de existir. Por isso deve ser um clima bem intenso. Nessa cena temos o local onde se reúne um certo grupo de apoio, como os que existem para pessoas que sofreram traumas em guerras ou pessoas que perderam entes queridos. E nesse cartaz está escrito: "Para onde iremos agora que eles se foram?", retratando realmente a tristeza que deve ser depois que Thanos fez tudo aquilo. E como as pessoas devem ter ficado muito mal, muito pra baixo, assim. Em seguida temos Steve Rogers com um semblante assim bem sombrio, bem pesado, talvez pensando aí o que ele poderia ter feito para que aquilo não acontecesse, carregando nos ombros o sentimento de ter liderado os Vingadores e ter fracassado. E eu acho que esse semblante do Capitão América, eu acho que a gente nunca tinha visto no cinema. O Capitão América parece que tomou um baque muito forte, sabe? Parece que foi algo que realmente abalou. E como não abalar, né? Perder aquelas pessoas assim desse jeito, sabendo que você podia talvez ter feito outra coisa. Quem sabe ele não se culpa pela questão da guerra civil e tal, ou o fato dele ter se afastado um pouco. E é válido também a gente pensar que o Capitão América, pelo fato dele ser de outro tempo, né, de ter ficado congelado por 70 anos, ele passou por várias perdas durante a vida dele. E talvez ele se achar vivo em uma condição assim que ele viu que talvez não era para ele estar vivo e outras pessoas morreram, talvez ele também ache isso um peso para ele. Ainda sobre essa cena, eu ouvi um comentário que seria muito legal pensar que seria essa cena que o Stan Lee iria aparecer. O Stan Lee, para quem não sabe, no ano passado, 2018, acabou indo embora, mas foi confirmado sim que ele tinha gravado já a cena para esse filme. Eu acho que seria até uma boa participação dele nesse filme. De qualquer forma, eu acho que a gente vai se emocionar. Talvez seja uma cena também que a gente nem espere, mas vai ser muito emocionante. Tony e Nebulosa trabalhando juntos para sobreviver. Olha só, hein, rapaz. E no estilo bem Homem de Ferro 1. Se você tá lembrado, no Homem de Ferro 1, ele tá lá na caverna e ele utiliza os recursos que tem ali. Ele se vira ali na caverna e constrói a armadura do Homem de Ferro 1, a primeira armadura do Homem de Ferro. E inclusive ele tava lá com a regata dele, né, essa regata preta chiquérrimo. É uma referência assim meio óbvia na cara assim. E quando o Tony põe a cachola pra funcionar, já foi. Tem coisa aí que vai ser muito legal, eu acho. Ainda não dá pra confirmar se essa cena se passaria antes dele mandar aquela mensagem toda sentimental e de despedida pra Pepper, ou se ela se passaria depois. Se essa cena se passasse antes, como é que seria mais ou menos? O Tony e a Nebulosa estariam ali tentando fazer algum plano e estariam lá ali trabalhando, como tá nessa cena, e aí eles viriam que não estão conseguindo e os recursos estão acabando, o oxigênio também vai acabar,
E aí poderia aparecer alguém para resgatar eles. Que de teoria tem um bocado de gente. Gente dizendo que poderia ser o Rocket, a Pepper Potts vestindo uma armadura do Homem de Ferro, que nos quadrinhos é chamada de resgate. Poderia ser a Capitã Marvel e que poderia ser a Valkyrie. Ou se essa cena se passasse depois, então seria mais ou menos como se estivesse quase acabando a esperança, o oxigênio ia acabar no dia seguinte, e aí surge uma ideia e eles estão correndo ali às pressas para poder fazer aquela ideia funcionar, para que eles possam sobreviver. Eu gosto da ideia de que o Tony e a Nebulosa vão conseguir sair dessa situação sozinhos e usando a genialidade do Tony Stark. Já tem um tempo que a gente precisa ver assim o Tony agindo ali como um engenheiro mesmo, sabe? Nessa cena, os Vingadores estão na sua base, olhando pro alto, para algo ou para alguém, e com uma certa cara de surpresa. Tentando fazer um mapa ali da localização deles, eu identifiquei que eles estariam mais ou menos nessa região que está aparecendo aí para você. E nesse lugar seria basicamente indo para uma espécie de floresta ali. Então eu levantei as seguintes hipóteses. Eles podem estar olhando para o Homem de Ferro e a Nebulosa chegando na nave deles, remendada, cheia de coisas que eles fizeram para que eles pudessem chegar. Ou a nave cai lá por perto, ou eles estão descendo mesmo. Poderia ser também a chegada da Capitã Marvel na Terra. Depois o Nick Fury, no final de Guerra Infinita, ter chamado a Capitã Marvel, ela podia chegar aí na base dos Vingadores, ou algo assim. Que é algo que eu não acredito muito, porque eu acho que a Capitã Marvel, ela vai chegar em um momento que seja muito necessária a ajuda, que seja tipo, os Vingadores estão quase perdendo e aí ela chega como carta que vai virar o jogo. E a outra hipótese é que eles estão, na verdade, olhando para algo. Mas você não tinha dito que naquele lugar não tinha nada, era um lugar vazio, recuado ali. A minha teoria é que o Homem-Formiga poderia ter trazido o laboratório do Hank Pym, que foi mostrado lá em Homem-Formiga e Vespa. Se você tá lembrado, em Homem-Formiga e Vespa, o laboratório ele ficava pequenininho, do tamanho de uma maleta, e depois ele podia ficar grandão. Então quem sabe o Homem-Formiga não chega lá, eles vão precisar do laboratório para alguma coisa, e ele vai e bota o laboratório naquela região que tá meio que vazia. E até por isso que eles estariam olhando para o alto, porque seria uma construção grande. Outro ponto sobre essa cena bastante comentado é que entre o Bruce e o Rhodes tem aparentemente ali um espaço vazio. A Marvel tem um histórico de manipular as imagens dos trailers para poder não dar a surpresa já nos trailers, ou seja, para poupar algo que seria uma surpresa no filme, removendo um personagem, removendo um objeto. Isso já aconteceu em Guerra Civil, quando a gente não sabia nem que o Homem-Aranha ia aparecer, e eles tiraram dos trailers. E aconteceu em Guerra Infinita, quando tinha algumas cenas do Hulk, só que na verdade o Hulk acabou não aparecendo. Agora, será que teria alguém nessa cena? Quem seria esse alguém? Os meus palpites seriam ser o Homem-Formiga nessa cena, ou não ser ninguém. Como assim não ser ninguém? Podia ser a Capitã Marvel ali entre eles, podia ser o Homem de Ferro. Eu acho que poderia ser o Homem-Formiga só por causa de um aspecto. Porque se você reparar, a roupa que o Capitão América tá nessa cena e a roupa que ele tá quando ele tá vendo a câmera da entrada desse complexo dos Vingadores, você vai ver que ele tá com a mesma roupa. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Homem-Formiga, ele chegaria mais ou menos ali pela tarde e encontraria com os Vingadores. E chegaria esse momento de noite, o que justificaria o Capitão América estar com a mesma roupa. Eles teriam conversado ali sobre um plano, sobre uma possibilidade de reverter tudo aquilo que aconteceu, sobre uma possibilidade de vingança. E o Homem-Formiga traria o laboratório do Hank Pym e colocaria naquela região ali. Ou seja, para isso o Homem-Formiga teria que estar ali junto com eles. Então essa seria a minha teoria. Ou poderia ser ninguém também. Apesar de realmente estar um espaço vazio ali, poderia ser apenas uma jogada de câmera. Talvez só seja isso. Vemos o Rocket nesse lugar estranho. Ali atrás a gente pode ver só um instrumento de pesca, que se não me engano é para lagosta. E esse local já foi confirmado como sendo na Escócia. Algumas pessoas lá do local viram quando estavam sendo realizadas as filmagens lá, e até jornais publicaram sobre isso, que as filmagens de Vingadores estavam sendo realizadas lá na Escócia. E a localização ali bate realmente com o que parece ser o local. E nessa cena vemos o Rocket com um traje novo, que na minha opinião é um traje baseado nos quadrinhos, que tem uma cor azul com detalhes vermelhos e até os botões, parece algo feito de tecido com couro. Algumas pessoas quando olharam disseram que esse seria o traje do Reino Quântico. Eu sinceramente tentei olhar, mas não consegui enxergar essa possibilidade nessa cena. Mas me diz aí nos comentários que traje você acha que é esse. Nessa outra cena vemos o Thor em um lugar meio difícil de identificar. Ele tá com Stormbreaker, em português Rompe Tormentas, que é a arma que ele ganhou no último filme, Vingadores Guerra Infinita. E pela arquitetura dessa estrutura aí ao redor dele, eu diria que esse lugar é Wakanda. Na real, na primeira vez que eu vi o teaser, eu achei que isso aí se tratasse da fazenda do Thanos. Mas se você analisar, aquela não é a mesma estrutura da fazenda. E também se você se perguntar como é que o Thor saberia onde o Thanos está.
Será que o Thor ele botou um rastreador no machado, aí ele jogou o machado, aí quando ele acertou o peito do Thanos, o rastreador ficou? É isso mesmo, só pode ser. Eu não sei, esse pode ser um lugar que talvez a gente nem conheça, ou pode ser realmente Wakanda, que é a minha principal aposta. Tem também a possibilidade de ser uma região ali perto do Rocket ou algo assim. Vemos agora Natasha, a Viúva Negra, de cabelo maior e com essa trança aí, o que indica que certo tempo se passou depois dos eventos de Guerra Infinita. O cabelo dela cresceu, então isso indica que houve um salto temporal em algum momento. E ela tá ali num lugar que parece ser dentro do complexo dos Vingadores, treinando ali os tiros, se preparando para algo, ou até mesmo é a forma que ela tem de descontar esses sentimentos todos em relação às perdas que ocorreram. Temos essa cena do Gavião Arqueiro, que pelo que parece como Gavião Arqueiro e não como Ronin, que vai acabar sendo a nova personalidade dele, e ele parece estar em um lugar onde tem vários destroços, dá pra ver até uma certa fumaça atrás dele, e essa luz bem forte vermelha na frente dele, que só dá pra gente deduzir que é algum perigo. Não parece que ele se deparou com nada legalzinho pra poder estar fazendo essa cara também, né? Vemos aí também Homem-Formiga e Máquina de Combate colocando suas armaduras dentro da sala. Olha só, o bicho vai pegar, hein? Parece que alguma coisa urgente eles precisam fazer pra poder ir pra algum lugar. Se eu não me engano, o último encontro do Homem-Formiga com o Rhodes foi na cena em Guerra Civil, né, que ele fica gigante, o Homem-Formiga. Ele pega o Rhodes e joga assim, como se fosse um brinquedo. Então, bora ver se vai ter alguma piada sobre isso. Deve ter, né? E essa cena massa em câmera lenta, que são eles andando. A gente pode ver Capitão América, Thor, Viúva Negra, Rocket, Homem-Formiga, Rhodes e o Bruce Banner. Tinha gente se perguntando se ali atrás do Máquina de Combate seria alguém. E se você parar para observar, realmente tem um balançar diferente do andar do Rhodes. Então ali, na minha opinião, o que tudo indica é o Bruce Banner. Tinha muita gente comentando também o espaço entre o Homem-Formiga e o Rhodes, que tem um espaço ali maior. Novamente, poderia ser alguém, mas também existe só a possibilidade de ser um espaço vazio entre eles. E ali eles estão numa espécie de hangar que é perto do Quinjet. Ou seja, na minha opinião, eles estão indo em direção ao Quinjet. Ali naquele momento eles vão ir para algum lugar fazer algo muito importante. Eu também estava pensando, e se na verdade nessa foto foram alteradas algumas coisas? A nível de edição você pode pensar que talvez seja muito mais fácil alterar silhuetas. A viagem é a seguinte, e se nessa cena eles estiverem com os trajes do Reino Quântico? E eu estava pensando nisso porque tem um detalhe muito estranho nessa cena. O Thor, ele tá sem capa. Por que o Thor estaria sem capa nessa cena? Qual é o sentido disso? Então eu acho que talvez nessa cena eles já estejam com os trajes do Reino Quântico e estejam indo para algum lugar ou até mesmo para executar esse plano, sei lá. Mas certamente dessa cena eles estão indo para um lugar para fazer algo que vai ser fundamental para poder desenvolver a trama do filme. E por último, o Capitão América de volta com o escudo aí com as mãos tremendo no meio de uma batalha. Que cara é esse? Esse filme vai ser épico. E o que você provavelmente não reparou, durante o trailer também há uma fala que é a seguinte: algumas pessoas superam, nós não. E isso está falando sobre o fato de que eles não vão se contentar simplesmente, não vão deixar que as mortes sejam em vão, eles vão tentar reverter isso, vão fazer de tudo para poder dar o troco. Mas, meus queridos, essa frase pode significar muito mais. Em português a tradução ficou algumas pessoas superam, mas a gente poderia botar também como algumas pessoas seguem em frente. Então algumas pessoas seguem em frente, mas os Vingadores não. O que isso tem a ver? O que isso está me dizendo? E se isso disser que os Vingadores não vão seguir em frente? Eles vão seguir para trás? Eles vão voltar no tempo? Será que a Marvel faria esse jogo de palavras assim só para quem pegasse, pegou e aí... Será que é isso mesmo? Os Vingadores vão voltar no tempo para tentar desfazer o que o Thanos fez? Será que é isso? Será que é isso? Se você não tinha pensado nisso, não esquece de clicar no gostei, né? Galera, não esquece de lembrar que, pelo que o Kevin Feige falou, esse conteúdo que está sendo divulgado em trailers e comerciais e tal, vai estar provavelmente entre os 15 a 20 primeiros minutos do filme. E além disso, está se dizendo aí na internet que o filme teria 3 horas de duração, 3 horas ou mais. Estão cogitando ainda em ter intervalo durante o filme. Então imagina aí, tem muita coisa que deve rolar no filme e a gente sequer imagina. E tomara que a Marvel saiba guardar bem direitinho essas coisas para que na hora do filme seja uma surpresa incrível. Então é isso, se gostou da análise, não esquece de mandar para os seus amigos, que isso vai estar ajudando demais. E bora estar comentando aí, teorizando, mandem as suas teorias, as ideias que você tem, pra gente estar tentando desvendar essas coisas do trailer. Não fica de fora também do meu Instagram, o link tá aí na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo, falou, fui!